Damas e cavalheiros, bem-vindos ao canal. Esse é o segundo vídeo da série sobre cálculo de probabilidades e hoje eu vou falar rapidamente sobre a origem desse cálculo, de onde ele veio e por quê, mostrar a definição mais antiga de probabilidade, a chamada definição clássica ou definição de Laplace, e depois vou usar essa definição para resolver alguns problemas simples. O cálculo de probabilidade só surgiu por causa de jogos de azar, jogos com dados, cartas, roletas, esse tipo de coisa. Esses jogos sempre existiram em todas as culturas. Por exemplo, aquilo ali é um dado romano do século I, que foi encontrado na região que hoje é o Lancashire, na Inglaterra. Dá para ver que esse dado, apesar de ter 2000 anos de idade e ser feito de chumbo, ele já tinha a forma básica dos dados de hoje. Os matemáticos, porém, só começaram a se interessar pelos jogos no século XVII, e por causa dele. Antoine Gombeau, que foi um famoso escritor francês naquela época, mais conhecido pelo pseudônimo que ele usava de Chevalier de Méry. Esse Chevalier era jogador e andava tentando inventar alguma fórmula para calcular as chances dele ganhar diferentes tipos de apostas. Mas não estava dando certo e estava perdendo dinheiro. Em 1654, ele pediu ajuda a um amigo dele, Blaise Pascal. Pascal era um dos maiores gênios da história da França. Ele era um grande matemático, um grande físico, e inventor, e escritor e filósofo, tudo ao mesmo tempo, uma coisa que hoje seria impossível. Pascal não se interessava por jogos, provavelmente ele não tinha tempo para isso, mas ele achou os problemas interessantes e mandou uma carta para um matemático famoso, Pierre de Fermat. Fermat morava no sul da França, em Toulouse. Pascal morava em Paris, no norte, a 700 quilômetros de distância, o que na época era uma distância enorme. Os dois provavelmente nunca se encontraram pessoalmente, mas trocaram uma série de cartas. E nessas cartas, eles criaram a teoria básica de probabilidade, que é o que nós vamos ver nesses primeiros vídeos. Os dois, porém, não chegaram a publicar um livro. Nos séculos seguintes, alguns outros autores escreveram alguma coisa, mas nada que teve um grande impacto, até chegar a vez dele. Pierre Simon, Marquês de Laplace, o maior matemático francês do século XIX, do início do século XIX. Laplace publicou dois livros, um em 1812, chamado Teoria Analítica da Probabilidade, e depois em 1819 um segundo livro, Ensaio Filosófico sobre as Probabilidades. Nesses vídeos eu vou usar alguma coisa desses dois livros, a começar hoje pela definição do que é probabilidade. Na matemática, geralmente a gente começa pela definição para saber do que a gente está falando. Essa daí é a definição que Laplace publicou no seu livro de 1819 e embaixo é uma tradução em resumo que eu fiz. A teoria da probabilidade consiste em reduzir todos os resultados que podem ocorrer num problema a um certo número de casos igualmente possíveis, contar quantos desses casos são favoráveis ao evento que nos interessa e a medida da probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos igualmente possíveis. Vamos fazer alguns exemplos, começando pelo mais simples. O mais simples seria o lançamento de uma moeda. Se eu lanço uma moeda, qual a probabilidade de sair uma cara? Saiu. Bom, a moeda tem dois casos possíveis, cara e coroa. E ela é totalmente simétrica, não tem nada que me leve a acreditar que um lado tem maior probabilidade do que o outro. Portanto, a probabilidade é número de casos favoráveis, só tem uma cara, sobre o número de casos possíveis, que é 2. Então, 1 sobre 2. Complicando mais um pouco, se eu lanço um dado, como esse daqui, qual a probabilidade de sair a face 6? Ó, saiu. Os casos possíveis são 6. O dado tem 6 faces. E a face 6 é só uma delas. Portanto, a probabilidade é 1 sobre 6. Se eu lanço um dado de novo, qual a probabilidade de ser um número par? Número par nos dados são 2, 4 e 6. 3 casos favoráveis. A probabilidade de ser um par, portanto, são 3 sobre 6, o que dá meio. Complicando mais um pouco, isso aí é um baralho completo de 52 cartas. Se eu tiro uma carta aleatoriamente desse baralho, qual a probabilidade de sair um rei? Os reis são aquelas figuras que estão na última coluna. Há 4 reis no baralho, portanto, a probabilidade é 4 sobre 52, o que dá 1 sobre 13. Qual a probabilidade de sair uma figura? Figuras são aquelas cartas que têm uma personagem, rei, dama ou valete. O baralho tem 12 figuras, portanto, a probabilidade de ser uma figura é o número de casos favoráveis, que são 12,
pelo número de casos totais, que são 52, o que dá 3 sobre 13. Até aí é fácil. O cálculo começa a se complicar quando eu repito esses lançamentos ou essa retirada de cartas. Por exemplo, se eu lanço uma moeda, a probabilidade de sair cara é meio. Se eu lanço a mesma moeda 2 vezes, ou lanço 2 moedas, o que dá no mesmo, qual a probabilidade de as duas mostrarem cara? Ou, se eu lanço um dado, a probabilidade de sair 6 é 1/6. Se eu lanço 2 dados, qual a probabilidade de os dois mostrarem 6? Ou, se eu tiro 4 cartas de um baralho, qual a probabilidade das 4 mostrarem reis? Isso dá para fazer usando a definição de Laplace, mas a gente tem que tomar cuidado e de rearranjar os resultados de modo que eles sejam igualmente possíveis. Esse é, às vezes, o truque para resolver o problema. Vamos pegar como exemplo um problema bem simples sobre o lançamento de 2 moedas. Um jogador lança uma moeda 2 vezes e ganha aposta se conseguir pelo menos uma cara. Qual é a probabilidade de ele ganhar? Esse cavaleiro simpático aí na foto é Jean Le Rond d'Alembert, que foi um dos intelectuais mais importantes da França do século XVIII. Entre outras coisas, em 1751, ele foi um dos 2 editores da Encyclopédie, que foi a primeira grande enciclopédia da Europa. Ela veio antes da Enciclopédia Britânica. Para essa enciclopédia, ele escreveu cerca de 1.700 artigos na parte de matemática, entre eles um artigo sobre probabilidades. E nesse artigo, ele resolveu como exemplo esse problema e resolveu errado. Esse erro passou para a história. O raciocínio de D'Alembert foi o seguinte: ele considerou que, quando ele lança a primeira moeda, se der cara, ele ganhou o jogo e não precisa lançar mais. Se der coroa, ele vai ter que lançar a moeda de novo. Pode dar cara na segunda moeda, aí ele ganhou. Se deu coroa na segunda moeda, ele perdeu o jogo. Ele considera então que há 3 resultados. Se podemos considerar que são igualmente possíveis, a probabilidade dele ganhar seria 2/3. No seu segundo livro, Laplace citou D'Alembert e comentou que aquela resposta que ele deu está errada. Por quê? Porque você não pode considerar que aqueles 3 resultados que D'Alembert encontrou sejam igualmente possíveis. Você não pode considerar que a probabilidade do que aconteceu com uma moeda seja igual à do que aconteceu com 2 moedas. Vou fazer uma analogia para exemplificar isso. Suponha que eu te chame para um jogo onde eu lanço a moeda e você tem que adivinhar que face que deu. Ou um segundo jogo, eu lanço 2 moedas e você tem que adivinhar o que deu nas 2. É claro, é intuitivo que esse segundo jogo é mais difícil do que o primeiro. A probabilidade de você conseguir acertar nesse segundo jogo vai ser menor do que o que aconteceu no primeiro. O que a gente pode fazer então no caso do problema de D'Alembert? O que a gente pode fazer é reorganizar esses resultados de forma que eles sejam igualmente possíveis, e aí sim a gente pode aplicar a definição. D'Alembert tinha chegado a esse resultado. Laplace não aceitou a suposição de D'Alembert que esses 3 casos fossem igualmente possíveis. Segundo ele, você não pode comparar a probabilidade de acontecer uma cara com a probabilidade de acontecer uma sequência coroa-cara ou uma sequência 2 coroas. O que é preciso fazer seria escrever os resultados todos na forma de uma sequência de 2 lançamentos. Aí sim teríamos 4 resultados. O primeiro, o segundo e o terceiro são favoráveis ao jogador porque ele conseguiu pelo menos uma cara e ganha a aposta. Nesse, ele perde a aposta. Podemos aqui agora considerar que todos esses 4 têm a mesma probabilidade, porque são sempre 2 moedas e você trocar uma cara por uma coroa não faz diferença em termos de probabilidade, porque a probabilidade de cara e de coroa são iguais. Portanto, há 3 casos favoráveis do total de 4 e a probabilidade do jogador vencer é 3/4. Laplace citou esse erro de D'Alembert no seu livro de 1819 e isso tornou o coitado do D'Alembert célebre não apenas pelos seus vários acertos, mas também por causa desse único erro que passou para a história. E por que eu estou aqui perdendo meu tempo, e o seu também, falando sobre um francês que provavelmente ninguém conhece no Brasil e que parece ter sido famoso apenas porque disse uma besteira 250 anos atrás? Bom, por 2 razões. Primeiro é que, quando você vê que uma pessoa tentou alguma coisa e errou, e você entendeu por que está errado, você não faz aquilo e você evita aquele erro. E segundo, porque esse erro de D'Alembert enfatiza um ponto problemático na definição de Laplace. A gente tem sempre que considerar que os casos sejam igualmente possíveis.
Isso não é muito fácil. No próximo vídeo eu vou mostrar mais exemplos do uso dessa definição, complicando um pouco mais os problemas. Por enquanto, obrigado pela visita e até o próximo.